Fala, rapaz, e bom dia a todos. Seguinte, um recado rápido aqui para vocês. Muitas pessoas eu conheço gente até hoje, né, que a gente tem amizade há muitos anos e ainda estão na corrida dos ratos, né? O que a gente chama de corrida dos ratos? Esse assunto eu vi pela primeira vez em 2002, num livro de Robert Kiyosaki, que eu li e eu recomendo para vocês, chamado Independência Financeira. Esse livro, Robert Kiyosaki, explica muito bem o que são as corridas dos ratos e principalmente ele ensina como sair das corridas dos ratos. É claro que aquela realidade foi uma realidade adaptada dos Estados Unidos, né? Não funcionava tanto para o Brasil. Na época que eu li esse livro eu ainda morava no Brasil. Bom, enfim, o que de fato é a corrida dos ratos? É um ciclo de dependência, é um ciclo contínuo de dependência. Então você ganha um salário, você trabalha naturalmente, a gente tem que começar de algum lugar, e nada de errado com isso, a gente geralmente começa realmente de um trabalho, a gente vai trabalhar realmente para alguém, vai receber um salário, vai vender a nossa hora, isso é completamente normal e todo começo tem que começar de alguma forma. E essa é a forma mais usual, mais comum que tem. A gente chama isso de renda ativa. Renda ativa é quando eu gero um passivo, eu gero alguma coisa para colocar dinheiro no meu bolso, ok? Então eu trabalho, me esforço para que esse rendimento, essa remuneração, eu sou remunerado pelo meu esforço. E esse esforço, ele exige as minhas horas, exige horas de trabalho, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar o óculos aqui. Então, um pouco de sol aqui, mas eu quero olhar para vocês. Então, o que acontece? Você acaba trabalhando, recebendo salário, obviamente, você paga aluguel, paga seus custos de moradia, paga sua alimentação, paga seus custos de viver normais, né, que é água, luz, telefone, internet, condomínio, compras, aquela coisa toda, né. Acontece que você acha isso um pouco insuficiente, você começa a trabalhar um pouco mais, você quer se especializar, você, enfim, procura aumentar a sua renda. Qual o problema? Por que chama corrida dos ratos? Porque o cérebro nosso, ele quer economizar energia, então ele não quer se esforçar muito para poder aprender muitas coisas novas, ele procura automatizar tudo que a gente aprende. E isso passa uma mensagem para o corpo dizendo o seguinte: bom, quanto mais disso você fazer, melhor nisso você fica, né? Então você não tem a capacidade de crescer, de desenvolver, né? Aliás, você tem essa capacidade, mas ela não é desenvolvida, ela não é alimentada, ela não é estimulada. Então o que você faz? Você quer mais daquilo. Daquilo o quê? Daquilo do salário que você está ganhando. Então você quer continuar trabalhando, fazendo o que você está fazendo, sem melhorar, sem evoluir, sem crescer, mas quer ganhar mais. E é possível fazer isso como? Através de um negócio chamado experiência. Quanto mais tempo você passa trabalhando em um local, mais experiência você adquire fazendo aquilo. E, obviamente, a sua remuneração tende a aumentar, seu salário tende a aumentar. Afinal de contas, você está mais experiente. Isso vai condicionando o teu cérebro, né? E você pensa em acrescentar um cursozinho, uma melhoria, uma capacitação melhor, porque você enxerga, poxa, eu preciso melhorar um pouco mais o meu salário, agora eu estou morando um pouco melhor, mas os meus gastos aumentaram, agora eu tenho filho, né? Enfim, algumas coisas vão acontecendo naturalmente na nossa vida e essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas geram mais custos, demandam mais despesas, então você sente a necessidade de ganhar um pouco mais. E para ganhar um pouco mais, você vai querer fazer um curso, vai querer fazer um treinamento, você vai querer fazer um investimento, alguma coisa na sua capacitação, para você melhorar o quê? As suas habilidades e automaticamente ser melhor remunerado por isso, né? E você faz esse investimento, você se capacita e vamos supor que você consegue melhorar um pouco mais. Ufa, agora dá para pagar um pouco melhor as despesas, mas além de pagar um pouco melhor, por que não ter um carro um pouco melhor? Por que não ter uma vida um pouco mais de conforto? E aí você se vê nesse merecimento de poder querer fazer isso, e você acaba fazendo isso, só que isso atrai para você mais um pouco de gasto, que você vê a necessidade de se capacitar um pouco melhor, de procurar um emprego melhor, de procurar uma remuneração melhor, e aí você fica nesse ciclo e o tempo vai passando, os anos vão passando, você não percebe os anos passando, o tempo passando, e você fica continuamente nesse ciclo, você fica continuamente, repetidamente nesse ciclo, buscando cada vez mais uma renda melhor para poder suprir as suas necessidades e demandas atuais que agora foram um pouco aumentadas, né? E você, nesse ciclo vicioso, você não percebe? Eu comparo com uma analogia de ferver o sapinho.
Você pega uma água fervente, a 100 graus Celsius mais ou menos, ela está fervendo lá em ponto de ebulição, e você joga um sapo dentro dessa água, ele tende a pular dessa água, ele não fica nessa água. É um choque, ele toma um choque, ele vai pular dessa água. Agora, se você for ferver essa água devagarzinho, aos poucos, e o sapo lá dentro na água fria, e você começa a esquentar essa água bem devagarzinho, bem aos poucos, você vai cozinhar o sapo e o sapo nem vai perceber que ele foi cozido. Porque a mente condicionou, a mente ela é adaptativa, ela vai se condicionando àquilo que você cria. Só que ela também procura economizar energia, ela vai automatizar os processos, ou seja, ela vai fazer com que você continue naquele estado que você está, suprindo cada vez mais as demandas que você tem. E isso é contínuo, isso vai acontecer com frequência, isso vai te sustentar por muito tempo, obviamente, claro. Só que você vai chegar num momento da sua vida, depois de passar muitos anos, depois de passar muito tempo, você vai olhar para trás e vai perceber o seguinte, falei, cara, eu trabalhei tanto, eu ralei tanto, o que eu construí, o que eu tenho? Eu conheço pessoas que trabalham há mais de 30 anos e não têm sua casa própria ainda mora de aluguel. E o que aconteceu? Simplesmente o cara estava na corrida dos ratos, naquele vício, ciclo vicioso que a gente chama, e ele não percebeu que a vida passou por ele e ele não construiu nenhum patrimônio. Por isso, eu mostro e eu ensino uma regra que eu chamo a regra dos budgets e uma outra regra que eu chamo que é a regra dos potes. A regra dos budgets praticamente diz o seguinte, você tem que dizer quanto vai custar a sua vida, independente do teu salário. Quanto você precisa para poder se manter, para poder viver, não baseado no seu custo de vida atual, baseado no que você realmente necessita. Eu preciso de uma moradia, eu preciso de alimentação, eu preciso de água, luz, telefone, eu preciso de um sustento. E quanto isso vai me custar? Quanto esse sustento vai me custar? E aí você vai escrever isso num papel e vai transformar isso numa meta. Você vai procurar algo que te pague 15% a mais do que aquilo. Vamos supor que você chegou num número aí, eu vou chutar aqui, R$2.000, por exemplo, por mês, tá? Você vai acrescentar a esses R$2.000 por mês, você vai acrescentar mais 15%, né? Então, 15% de R$2.000 aí, vamos falar aí de R$2.300 mais ou menos, né? Que seria 10%, R$200, mais 5%, né? R$100, R$2.300. Então você vai procurar uma meta, vai procurar R$2.300. Por quê? Por causa dos impostos, por causa disso aqui? Não necessariamente. Isso é líquido, tá? Isso é líquido. Você vai procurar porque esses 15% são justamente a chave que eu vou te passar agora. Você vai pegar 10% desse dinheiro e vai se pagar. Vai pagar-se a você mesmo. Essa é a regra dos potes. E os 5% você vai usar para poder guardar em algum lugar. Veja bem, guardar não é economizar. Guardar não é necessariamente você fazer uma poupança. Guardar significa você fazer um depósito, você fazer alguma coisa que você vai investir esse dinheiro em algum lugar. Você vai guardar esse dinheiro em ações, em fundos imobiliários, em rendimentos, enfim. Você vai fazer algum tipo de aplicação, algum tipo de investimento com esses 5%. O que eu quero que você construa com isso? Construa 2 hábitos muito fortes. Primeiro, o hábito de você poder se pagar, independente da quantia do valor. E segundo, o hábito de você começar a investir. Começar a fazer vai poupar essa reserva, esses 5%, para começar a fazer um investimento, começar a trabalhar com seus investimentos. Então é isso que eu quero que você construa. A partir do momento que você começar a construir isso, aí sim você está apto a aplicar de fato a regra dos potes. Se você tiver interesse, me pergunta que eu vou te explicar, vou te mandar um guia, inclusive, detalhando essa regra dos potes, como é que ela funciona, tá? Então você vai guardar isso aí. A segunda regra importantíssima é baseada no minimalismo e no essencialismo, que é a regra dos budgets. Então esse dinheiro que você, por exemplo, chegou, no nosso exemplo, R$2.000, você vai fracionar ele. Você vai dizer quanto que é desses R$2.000 para alimentação, quanto que é para moradia, quanto que é para custos básicos. Você vai fazer essa destinação, ok? Depois que você fizer isso aí, você sabe exatamente, tem um controle exatamente de gasto. Então eu não concordo muito com essa lista de você anotar o cafezinho, anotar os gastos. Primeiro, que isso é cansativo. Segundo, isso é muito chato. Terceiro, isso não perdura, isso é insustentável. Ninguém consegue fazer isso por muito tempo, ok? Então, vaza a engenharia reversa. Qual é a engenharia reversa? Define os budgets por mês que você tem para isso. Budget significa orçamento. Qual o orçamento, quanto que eu posso gastar desses R$2.000 em alimentação? Por exemplo, eu posso gastar no máximo R$800 em alimentação. Quanto que eu posso gastar no máximo em moradia? Por exemplo, eu posso gastar no máximo R$700 em moradia.
quanto que eu posso gastar no máximo em custo de vida, e assim sucessivamente para você poder chegar no valor que eu te falei. Eu também posso te mandar gratuitamente um guia te explicando detalhadamente com exemplo como você aplica a regra dos budgets na sua vida. Perfeito? Essas duas dicas, elas são essenciais para quê? Para você começar a ter um controle financeiro e começar a construir a sua saída da corrida dos ratos. Se você quiser que eu continue com esse conteúdo, né, explicando o que é a corrida dos ratos, como é que você sai, detalhar um pouquinho mais essas regras. Fora essas regras, existem outras, tá? Existem mais 5 regrinhas ainda interessantes. Eu só falei 2 agora, ok? Mas existem mais 5 regras interessantes que eu posso detalhar isso para você. Me segue no meu canal, me segue no Instagram, eu vou dar excelentes dicas e posta para mim aqui o que você precisa, os comentários, o que você quer que eu faça realmente, o que você quer que eu te diga realmente, para mim poder te ajudar a você ter uma vida extraordinária. A vida passa muito rápido, o tempo passa muito rápido e a gente normalmente não tem condições de poder parar e ficar analisando o que está acontecendo, porque a gente está muito ocupado com o nosso dia a dia e com o nosso trabalho. E essa é a armadilha. É isso que nós chamamos de corrida dos ratos. Cuidado. Me segue, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha, dá um like, se inscreve no meu canal e a gente se vê.